Irmãos, olá, tudo bem? Que o Senhor Jesus continue enchendo seu coração de graça e paz, amém? Queria dividir uma palavra com você, é só um esboço, né? Espero que você possa depois aprofundar um pouco mais aí com seu grupo ou com sua família, tá? Para que você possa aproveitar bem a palavra do Senhor. Abram comigo lá, por favor, em Mateus 7, 24 a 27. Eu estou usando uma versão da Bíblia King James atualizada, então pode estar um pouco diferente da sua, né? Mas a ideia é a mesma, tá bom? Então vamos lá. Então diz assim: assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. E foi grande a sua ruína. Irmãos, o Senhor Jesus deu essa orientação após ele passar o Sermão da Montanha para os discípulos. O famoso Sermão da Montanha, né? Os princípios do reino de Deus, da vontade do Senhor, que está em Mateus 5, 6 e 7. E ele chama a atenção dos discípulos, daqueles que estavam ouvindo ele, sobre a prática da palavra de Deus. Então, o Senhor estava preocupado que as pessoas, os discípulos, não só ouvissem o que ele estava falando, mas que também guardassem aquela palavra dentro do seu coração, praticassem aquelas palavras para que eles pudessem crescer, pudessem ser transformados, que a palavra pudesse gerar no coração dele vida. Veja aí que esse homem prudente é um homem precavido, um homem sensato, cauteloso, ele é sábio, atenta para onde pisa os seus pés, ou seja, ele caminha com segurança naquilo que ele acredita ser verdadeiro. O insensato, ele é um homem maturo, acredita em tudo que ouve como sendo verdade, ele é inconstante no seu caminho e sempre está à busca de novidades e não tem uma base segura para a sua vida. Então veja a diferença entre dois homens, e a diferença está não naquilo que eles ouvem, porque eles estão ouvindo a mesma coisa, está naquilo que ele pratica. Então, irmãos, Jesus está chamando nossa atenção para sermos apegados à palavra do Senhor, para amarmos a palavra de Deus, não só ouvir a palavra do Senhor, mas também deixar que a palavra de Deus entre em nosso coração e produza transformação lá dentro. O Senhor Jesus está chamando a nossa atenção para que possamos crescer, desenvolver a nossa vida com Ele, nosso relacionamento íntimo com Ele, deixando a palavra fazer essa transformação dentro de nós. Precisamos aplicar a palavra do Senhor, os princípios, aquilo que temos aprendido nesses dias. Temos ouvido bastante coisa do Senhor, mas não podemos somente ouvir, temos que deixar essa palavra mexer lá dentro com a gente, mexer dentro do nosso coração e deixar que ela produza realmente transformação dentro das nossas vidas. Por isso precisamos aplicar os princípios da palavra de Deus nas nossas vidas, amém? Paulo, em Efésios 4, 14 e 15, traz a mesma ideia. Ele diz assim: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, que não sejamos mais como meninos, levados de um lado para o outro pelas correntes teológicas, nem jogados para cá ou para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os simples ao erro. Longe disso, no versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, é Cristo. Então veja, Paulo preocupado que o homem de Deus não seja mais menino, ele não seja criança, ele não seja mais inconstante, mas que ele deixe a palavra do Senhor levar ele à maturidade. No 15 ele diz, seguindo a verdade em amor, seguindo a palavra do Senhor em amor, vamos crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Jesus. Então ele estava preocupado que o homem não seja imaturo, não seja insensato,
Não seja mais menino como criança. E a maneira pela qual nós crescemos diante de Deus é pela palavra de Deus. Irmãos, eu vejo aqui uma necessidade muito grande de a gente se aplicar mais à palavra do Senhor, de nós amarmos mais a palavra de Deus, de nós priorizarmos a palavra de Deus em nosso coração, em nossa família. Nesse tempo agora que nós estamos em casa, podemos compartilhar mais a palavra do Senhor, podemos ter um tempo onde a gente possa estudar mais, possa compartilhar entre nós, com nossos filhos, com nossa esposa, mas além de tudo isso, nós podemos buscar a aplicação prática dos princípios que nós temos aprendido com os irmãos, aprendido com nossos pastores, com nossa liderança, aprendido na leitura da palavra. Então não basta apenas você ouvir, não basta apenas você ler, mas você tem que colocar em prática aquilo que você está lendo, aquilo que você está ouvindo, as direções que você tem recebido. Paulo fala aqui sobre a doutrina, né? A única doutrina que nós guardamos e devemos ser perseverantes é na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos, ela tem base em revelar Jesus como Senhor, como Filho de Deus, como nosso Senhor absoluto, como aquele que tem toda a autoridade, todo o poder, como nosso Quírios. Ela também tem base em revelar os princípios do governo, do reino de Deus ao nosso coração. Então, tudo aquilo que sai disso, que não mostra Jesus como Senhor, toda doutrina que não revela Jesus como Senhor, nós precisamos tomar cuidado. Precisamos estar atentos às coisas que nós ouvimos, às coisas que nós vemos, às coisas que muitos homens pregam, e pregam às vezes com sutilezas, né? Então precisamos tomar cuidado com essas sutilezas para que a gente não seja enganado. Amém? Essa ideia de sermos apegados à palavra de Deus está no Salmo 1 também. Vamos ver o Salmo 1? Eu vou ler do versículo 1 até o 3. Diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, e não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes. Dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Então veja como o homem que prioriza a palavra de Deus no seu coração, ele é abençoado. Como ele cresce, ele é um homem seguro, ele é um homem maduro, é um homem que tudo quanto ele faz prospera. Veja que esse homem ele não segue os conselhos dos ímpios, de pessoas que não servem a Deus. Muito pelo contrário, ele busca direção para a sua vida na palavra de Deus. E através de irmãos que são comprometidos com ele, que lhe ensina a palavra de Deus. Veja que essa pessoa, esse homem que é bem-aventurado, ele não segue conduta de pecadores. Ou seja, ele não vive na prática de pecados, mas quando ele encontra, ele vê que na sua vida, ele identifica algum pecado na sua vida, ele busca arrependimento rapidamente e busca deixar aquele pecado. Ele não deixa que atitudes pecaminosas se tornem padrão na sua vida. Ele também, irmãos, não se assenta com pessoas que zombam de Deus, que falam mal de Deus, com um coração arrogante, insolente, soberbo. Aquelas pessoas que não tem nenhuma preocupação, nenhum problema de falar mal de Deus. Pelo contrário, ele foge dessas pessoas. Ele foge. O prazer desse homem abençoado, bem-aventurado, é estar com aqueles que amam a Deus, com aqueles que podem acrescentar algo na sua vida, algo verdadeiro e absoluto, como a palavra do Senhor, né? Então, veja como é importante priorizarmos, amarmos, sermos apegados à palavra do Senhor, mas não somente ler, não somente ficar na teoria. Precisamos deixar que a palavra do Senhor realmente entre dentro do nosso coração e produza vida. Precisamos aplicar os princípios da palavra do Senhor dentro do nosso coração. Veja como, por exemplo, ele fala aí no versículo 3, que tudo quanto
esse homem realiza, prospera. É bem simples pensar nisso. Por exemplo, quando nós estamos aprendendo a palavra do Senhor e aprendemos que devemos cuidar bem da nossa esposa, da nossa casa, educar nossos filhos na palavra do Senhor, corrigi-los, ensinar sobre os princípios do reino, qual que é o resultado disso? É bênção, é paz de Deus na sua casa, né? Quando você aprende, por exemplo, que você precisa ser um bom profissional, um bom servo, não trabalhar apenas para serem vistos pelos homens. Qual é o resultado quando você aplica a palavra de Deus nesse sentido? Você se torna um ótimo profissional. As pessoas começam a valorizar o seu trabalho, né? As promoções que tem, pode acontecer de você ser promovido, porque você tem aplicado princípios bíblicos, princípios espirituais no seu trabalho. Por exemplo, também quando você aprende a usar o seu dinheiro com sabedoria, você aprende a ser honesto. Quando a palavra de Deus nos ensina a termos uma conduta honesta e coerente com o nosso dinheiro, o que acontece se você começa a ser próspero? Então veja como é simples a aplicação da palavra, como é simples quando nós deixamos que esses princípios do reino de Deus se tornem realidade na nossa vida, o homem se torna próspero e abençoado. Amém? Eu vejo uma situação um pouco perigosa com relação ao Salmo 1, no versículo 1. Irmãos, assim, todos nós podemos passar por dificuldades, podemos passar por tormentas, né? As ondas, as correntes, as chuvas podem vir contra a nossa vida, elas vêm mesmo, né? Podemos passar por desânimo, podemos passar por situações com problemas de relacionamentos conjugais, com criação de filhos, problemas financeiros, por problemas no trabalho, enfim, por um monte de situações adversas que estamos sujeitos, né? Irmãos, mas aí que está a grande dificuldade. Como nós buscamos resolver esses conflitos que aparecem em nossos corações? Quando eles batem na nossa porta, qual é a nossa atitude? Como nós buscamos resolver essas situações difíceis? O homem bem-aventurado, ele não busca conselhos fora da palavra de Deus. Pelo contrário, ele aplica o coração dele mais ainda em buscar, em entender a vontade de Deus para a vida dele naquelas situações. Então veja como é importante essa questão de saber aonde você deve buscar orientação para a sua vida, buscar a direção para você sair dessas dificuldades. Busque a palavra do Senhor, priorize a palavra do Senhor na sua vida, busque através de irmãos que são comprometidos com você, de cuidar de você, né? de levar você numa direção certa, a passos verdejantes, as águas tranquilas. Então, assim, eu vejo um perigo nisso, né? Um perigo de buscarmos direção em outros lugares que não sejam na palavra de Deus. Tome cuidado com isso, tome muito cuidado, que a palavra de Deus seja realmente sempre presente na sua vida e ela tem direção para a sua vida em todas as áreas. Faça da palavra de Deus a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. Ela vai indicar o caminho que você deve seguir. Amém? Olha o que diz, tem um texto em Efésios 4, 17 a 24, e Paulo fala assim: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não vivais mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido à dureza do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O versículo 20 fala assim: entretanto, não foi isso que vós aprendeste de Cristo, se é que de fato o ouviste, e nele fostes ensinados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, serdes renovados no vosso modo de raciocinar e
a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade, ou seja, da palavra de Deus. Então a palavra de Deus produz em nós uma vida excelente, uma vida transformada. Nós passamos a viver como discípulos do Senhor Jesus. Irmãos, então precisamos tomar cuidado, cuidar do nosso coração e buscar resolver as questões do dia a dia, questões da nossa vida, as dificuldades, as dúvidas que aparecem na palavra do Senhor, e através de irmãos que confiamos, que nos ajudam na nossa caminhada. Não deixe que essas coisas tomem conta do seu coração, mas busque resolver esses dilemas da sua vida na palavra do Senhor. Amém? Seja apegado à palavra do Senhor, ame a palavra do Senhor, feche os seus ouvidos para doutrinas que não colocam Jesus como Senhor, como Filho de Deus, como centro da nossa vida. Feche o seu coração para essas coisas e abra o coração para o que o Espírito Santo tem para revelar para você. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, que é a verdade, que nos ensina, que nos corrige, que nos leva realmente a entender a vontade e o coração do Senhor para as nossas vidas. Espírito Santo, eu clamo a Ti que o Senhor traga a revelação, que o Senhor venha abrir nossos olhos espirituais para que possamos amar a Sua palavra, entender a Sua palavra, que o Senhor possa nos ajudar a caminhar na palavra de Deus em todo o tempo. Usa os irmãos para nos ajudar, para trazer orientação, e guarda o nosso coração, Senhor, para que realmente possamos ter uma vida plena, uma vida madura, uma vida em Cristo Jesus, abundante no Senhor. E como diz a Tua palavra, que realmente possa habitar em nós ricamente a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, um abraço, estou com saudade de vocês. Compartilhe essa palavra aí no grupo, com a família de vocês, amém? E vamos amar a palavra de Deus mais e mais. Um abraço.